Boa noite, Shalom, tudo bem? Nós estamos aqui com mais um estudo, a comunidade cristã Radavar. Nós temos as nossas reuniões, na cidade de Pindamonhangaba, toda sexta-feira às 19h30. E aqui com os nossos estudos semanalmente. Hoje nós vamos falar sobre a contagem dos dias. Já falamos sobre a Pessa, a festa da Pessa, a festa perpétua da Pessa. Falamos sobre a festa dos pães ázimos e hoje nós vamos comentar algumas coisas, alguns pontos a respeito da contagem dos dias. Mas que contagem dos dias é essa, não é mesmo? É assim, quando Deus estabeleceu essas festas, a Pessa e a festa dos pães ázimos, logo em seguida ele já definiu ali uma contagem de um tempo específico, 50 dias, para a próxima festa. E ele já definiu esse tempo, um tempo determinado na Bíblia. Em várias passagens nós podemos identificar essa contagem. E é o que nós vamos ver aqui hoje, sobre a contagem dos tempos desses dias para a próxima festa. É uma festa determinada também a partir dessa contagem. Por isso que essa contagem ela acaba tendo uma ênfase característica, porque são 50 dias depois da Pessa, nós temos uma próxima festa, a festa que da Bíblia no hebraico original é Shavuot, ou festa das semanas, ou festa, ou primícias, tem vários nomes aí, não vem ao caso isso hoje. Nós vamos falar especificamente sobre a contagem dos dias, tá bom? Mas para a gente falar sobre a contagem dos dias, eu vou dar uma pincelada bem rápida assim sobre os dias, né? O que a Bíblia compreende ou entende ou transmite para a gente em termos de informações sobre os dias, essa contagem dos dias. Nós precisamos compreender isso. Porque hoje, no mundo ocidental, principalmente, nós temos uma compreensão de dia que é diferente do que a Bíblia estabelece, do que a Bíblia estabelece. Né? Estabeleceu desde o princípio dos tempos. E nós precisamos compreender isso daí para compreendermos exatamente como a Bíblia transmite essas informações e também, obviamente, nos nossos estudos, esclarecermos, né, de uma maneira mais ampla todos os nossos estudos, quando falarmos de contagem de datas, contagem dos dias, horas, nós vamos compreender dessa forma como nós vamos falar aqui, tá bom? Deixa eu fazer compartilhar a tela para a gente poder compreender melhor aqui o que nós vamos falar. Tá aí, ó, contagem dos dias. Eu repito, nós vamos dar uma passada rapidinha sobre como contar esses dias, para depois nós falarmos sobre a contagem dos dias da Pessa, a festa dos pães ázimos, até o 50º dia, que é o que a Bíblia estabelece ali para a festa de Shavuot, Pentecostes, né? Seria Pentecostes. Tá bom? Então, ali, ó, entendendo as horas. Os dias, nós temos dias de 24 horas, é o que nós temos, né? É uma média. Não vou entrar aqui nos detalhes das variações sazonais, né? Variações de noite e dia, noite mais longa, dia mais longo. Não vou entrar nesse mérito. Nós vamos trabalhar com valores fixos de horas para poder compreender ali como é que funciona. É lógico que cada dia tem a sua peculiaridade, as estações do ano também têm as suas peculiaridades. O dia, né, astronomicamente falando, não tem exatamente 24 horas, daí, hoje em dia, falarmos do chamado ano bissexto. Não vou entrar nesses méritos, não, tá? Não vamos trabalhar esses detalhes. O que eu vou colocar aqui é de uma maneira bem ampla, sem muitos detalhes, para a gente compreender o que a Bíblia fala a respeito. Na realidade, Deus fez tudo que existe no universo, tudo que há, e essa compreensão do que Deus fez está no início do livro de Gênesis, capítulo 1. No versículo 16, especificamente, está aí, você tem na tela, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas.
Deus fez um luminar maior para o dia, um luminar menor para a noite. É lógico que nós compreendemos aqui que Deus, na palavra está falando, está se referindo ao sol e à lua, né? Mas aqui, ó, vou tentar explicar a partir desse esquema. A parte que está, né, no círculo aí, a parte que está em preto é a noite, a parte que está em branco, na parte de baixo, é o dia. Obviamente, como eu disse, cada parte do dia, nesse sentido, veja bem, dia, agora que eu estou falando, é o ciclo de 24 horas. Mas nós temos ali, ó, a noite com 12 horas e a parte clara do ciclo de 24 horas, que a gente também tem o costume de chamar de dia, ela também tem 12 horas. Então, a partir do momento que começa a noite, 12 horas depois, começa o dia, a parte clara do dia, né? Nós compreendemos as horas dessa forma. A 0 hora está bem lá em cima, no meio da noite, por isso é que é chamada meia-noite. Porém, o termo meia-noite aqui, para o mundo ocidental, designa 0 hora, né? E o amanhecer às 6 horas, o meio-dia às 12 horas e o entardecer às 18 horas. Para a Bíblia é um pouquinho diferente. Isso aqui seria a nossa compreensão, né? Ou seja, bem no meio da noite seria 0 hora. Para a Bíblia, repito, é um pouquinho diferente ao que nós vamos ver aqui. Observa, para a Bíblia, nós já ouvimos falar em várias circunstâncias, talvez, sobre a viração do dia. A Bíblia, ela compreende a viração do dia de pôr do sol a pôr do sol. Ou seja, tem um pôr do sol, ali começa um ciclo de 24 horas. Um dia de 24 horas. O próximo pôr do sol encerra aquele ciclo de 24 horas. Ou seja, encerra um dia. O dia como o ciclo de 24 horas. Ela não fala isso daí de uma forma sistemática, mas nós podemos deduzir esse tratamento que a Bíblia faz, por exemplo, a partir desse versículo aí, ó, Levítico, capítulo 23, versículo 32. Não é o assunto nosso, mas aqui ele dá uma ideia, ele dá uma dica do que a Bíblia compreende sobre esse ciclo de 24 horas e sobre a viração do dia. Olha o texto. Sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Aqui, se não me engano, nós estamos trabalhando, aqui a Bíblia, né, esse versículo 32 está falando do Yom Kippur, né, o jejum, afligireis as vossas almas. Mas essa expressão aqui, que está sublinhada, inclusive, é muito importante, de uma tarde a outra tarde. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que o dia de 24 horas, né, o ciclo, né, de 24 horas, o intervalo ali de 24 horas, ele é compreendido de uma tarde a outra tarde, ou de um pôr do sol a outro pôr do sol. Hoje em dia, se fôssemos falar, eu poderia colocar da seguinte forma, das 18 horas às 18 horas do outro dia. Isso é o que a Bíblia traz em termos desse ciclo de 24 horas. E nós precisamos compreender isso aí. Eu repito, para nós, hoje, no mundo ocidental, nós temos a viração do dia a 0 hora, à meia-noite. Para a Bíblia não é assim. A viração do dia não acontece à meia-noite. Aí o esqueminha, ó. 0 hora lá em cima é meia-noite, 6 da manhã o amanhecer, 12 horas o meio-dia, 18 horas é o pôr do sol. Para a Bíblia, a viração do dia acontece às 18 horas. É como se fosse assim, ó, noite é o período que começa, óbvio, né? É a parte escura, a parte que não tem sol. Começa às 18 horas até às 6 horas da manhã. Isso aí seria de 0 às 12 horas do período noturno. E a parte do dia, dia claro, onde tem sol, quando tem sol, seria das 6 da manhã às 18 horas, ou das 0 às 12 horas do dia, da parte clara, da parte que tem sol.
E a viração do dia, quando é que mudam o dia? Dia 1º, dia 2, dia 3. Quando é que esses dias mudam? Mudam às 18 horas. Então, nós precisamos compreender isso daí. Por quê? Porque quando formos contar os dias em relação a tudo que a Bíblia toma de referência, é nesse sentido. Viração do dia é às 18 horas. É importante a gente compreender isso porque, quer ver, tem uma situação em que, em várias pregações, a gente já ouviu, né? Eu tenho certeza que você já ouviu, fala-se que Deus, no Éden, caminhava com Adão, ele vinha até o Éden, né, ia até o Éden, caminhava com Adão na viração do dia. Era nesse horário, ó, às 18 horas. E não à meia-noite. A viração do dia para nós ocidentais hoje, a viração do dia é à meia-noite. Não. Deus caminhava com Adão, conversava, trocava ideias, na viração do dia, que é às 18 horas. Em outras palavras, a Bíblia compreende, a Bíblia, e por conta disso, sendo a palavra de Deus, Deus fez o universo dessa forma. A viração do dia é às 18 horas para nós. Compreendendo ali, observe que nós estamos trabalhando o conceito bíblico, mas para entender, nós estamos falando sobre o conceito ocidental também. Porque se a Bíblia fala da viração do dia no pôr do sol, isso aí para nós é, em média, né, mais ou menos ali às 18 horas. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da época do ano que nós estamos falando. Por isso que eu comentei no início, não vamos entrar no mérito aqui, vamos colocar como referência às 18 horas. Tudo bem? Então é isso, a viração do dia é às 18 horas. Durante o dia, ou seja, aquela parte que é com o sol, né, o luminar maior, como nós vimos lá em Gênesis, ou seja, das 6 da manhã, que é o amanhecer, né, das 6 da manhã até as 18 horas, que é o pôr do sol. Esse período todo tem 12 horas, e essas horas são contadas hora a hora, uma a uma. Para compreender isso, olha só, a Bíblia, eu trouxe aqui 2 versículos do Novo Testamento para a gente perceber que isso é utilizado dessa maneira. Aqui está Mateus 27, 45. Aí, desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E em Marcos 15, 25. E era a hora terceira, e o crucificaram. Está falando da crucificação de Cristo. Mas é importante perceber o seguinte, eu cheguei a comentar, né? No mundo ocidental, nós temos ali o amanhecer às 6 horas e o pôr do sol às 18. Para a Bíblia, o amanhecer é 0 hora do dia. Nesse sentido, hora sexta, nós temos 6 horas, a partir da 0 hora do dia, ou seja, é o meio-dia. 6 da manhã mais 6, que seria a hora sexta, seria meio-dia. E a hora terceira, ou seja, 6 da manhã mais 3 horas, dá 9 horas da manhã. Em outras palavras, Marcos estaria dizendo aí que Cristo teria sido crucificado às 9 da manhã. E depois do meio-dia às 15 horas, a hora nona, teria havido trevas. É importante ter isso em mente. Esses versículos, para você perceber o que está escrito aí, hora sexta, hora nona, hora terceira, aqui eu trouxe a partir das traduções, nesse caso aqui, Almeida Corrigida Fiel. As traduções fiéis, elas trazem dessa forma. Agora, se você tem aí uma NVI ou uma nova tradução na linguagem de hoje, você já vai ver essa expressão adaptada para o contexto atual, ocidental. Por exemplo, e desde a hora sexta, você deve ver aí, talvez, na sua Bíblia, e desde o meio-dia até as 3 da tarde, dependendo da tradução que trouxer. Né? Mas, na tradução fiel, você consegue perceber aí, hora sexta, hora nona, hora terceira. Ou seja, a contagem diurna é de hora em hora, a partir da 0 hora da manhã, que corresponde às 6 horas da manhã para nós.
A contagem noturna, ela é feita em vigílias, tem as horas, claro, mas nós podemos perceber as vigílias. No Antigo Testamento havia 3 vigílias. Se a noite tem 12 horas, 3 vigílias, então cada vigília com 4 horas. Mas na época de Jesus, o costume mudou. Ao invés de 3 vigílias, havia 4 vigílias, cada uma com 3 horas. Então a primeira vigília das 18 às 21, a segunda das 21 a 0 hora, considerando ali o horário nosso ocidental. E a próxima vigília até às 3 da manhã, da meia-noite às 3 da manhã. Olha o que Mateus, capítulo 14, versículo 25, diz aí, ó. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Esse aí é um trechinho, é um versículo que fala, óbvio, já está percebendo, dá para você perceber, que é quando Jesus caminhou sobre o mar da Galileia. Mas ele deixa bem claro, ó, a quarta vigília da noite. Ou seja, a quarta vigília da noite é por volta das 3 da manhã, 3 horas da manhã. Né? Entre 3 e 6, porque é a última vigília do período noturno. 6 horas da manhã já começa o dia. Aí as horas começam a ser contadas de hora em hora, uma a uma. Então, para entender, a mesma coisa. Esse versículo eu peguei da Almeida Corrigida Fiel, mas você tem condições de perceber que numa NVI ou numa NTLH, né, linguagem de hoje, você já tem esse período aí, a quarta vigília da noite, traduzido, né, adaptado para o contexto mais moderno. Talvez ali alguma tradução possa trazer assim, entre 3 e 6 da manhã, da madrugada, alguma coisa assim. Tá? Isso é importante. Ou seja, os dias para a Bíblia, eles começam às 18 horas e vão até às 18 horas do próximo dia, né? Considerando o tempo atual, o tempo ocidental. Os dias, eles não são, né, na Bíblia, justamente por conta do hebraico, eles não são nomeados como nós nomeamos hoje em dia. Por exemplo, no português nós temos o primeiro dia da semana, domingo. No comércio, na indústria, o primeiro dia da semana é segunda-feira. Mas o primeiro dia mesmo é o domingo. O segundo dia é segunda-feira, o terceiro dia é terça-feira, e por aí vai. O sétimo dia, o sábado. Mas para a Bíblia, isso nós temos a partir do próprio relato, né, no capítulo 1 de Gênesis, para a Bíblia tem o dia primeiro, o dia segundo, o dia terceiro. No hebraico nós não vamos encontrar nomes para esses dias. Até hoje. O dia primeiro, está aí à direita, você vê a designação em hebraico. Não vem ao caso aqui agora. Apenas queria colocar o seguinte, não tem nomes, dia primeiro, dia segundo, ou primeiro dia da semana, segundo dia da semana, mas é importante perceber que todos eles começam às 18 horas e vão até às 18 horas do dia seguinte. Ou seja, todos eles começam num pôr do sol e encerram no pôr do sol seguinte, onde é quando começa um novo dia. Essa é que é a questão. Repito, ali no pôr do sol ocorre a viração do dia. Certo? Então, isso é para compreender ali a contagem dos dias. Tem uma passagem no livro de Atos que é muito interessante para a gente perceber até no o contexto, não apenas da contagem dos dias, mas perceber que esse período no livro de Atos está falando de um período que nós estamos vivenciando agora. Trata-se de Atos, capítulo 20, versículos de 6 a 11, falando das viagens de Paulo. Paulo está ali passando pela cidade de Troade, que hoje, né, as ruínas da cidade de Troade, na época, hoje Troade fica na atual Turquia. Ali era a Ásia Menor, né, a região da Capadócia, aquela região, né, da Capadócia, que hoje é a Turquia, repito.
E aqui, em Atos 20, de 6 a 11, Paulo passa pela cidade de Troade, tem ali a descrição, a narrativa, e ele faz uma reunião, fica lá 7 dias, faz reunião com os discípulos, e tem um episódio com um jovem Eutico, que adormece, cai, e Paulo vai lá e ressuscita ele. Né? É sobre isso daí. Mas eu vou pegar especificamente os versículos 6 e 7 para a gente trabalhar, porque é muito interessante isso daqui. Está aí no versículo 6. E depois dos dias dos pães ázimos, está sublinhado aí, porque nós vamos comentar um negócio importante aqui. Repito. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Ou seja, ele saiu da cidade de Filipos, participando ali da festa dos pães ázimos, dali ele foi para Troade, por 5 dias, e lá em Troade ele permaneceu por 7 dias. No versículo 7, e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou até a prática até a meia-noite. Então, isso também é importante. No primeiro dia da semana, e ele havia de partir no dia seguinte. O que eu quero comentar aqui está aqui. E depois dos dias dos pães ázimos. No estudo passado, nós falamos da festa dos pães ázimos. E aqui, Paulo, no livro de Atos, está deixando, né, no caso, Lucas, que escreveu, né, a partir dos relatos de Paulo, acompanhando Paulo, aqui está bem claro que eles estavam cumprindo a festa dos pães ázimos. Esse é o primeiro ponto que nós observamos. Se eles estão dizendo aqui, depois dos dias dos pães ázimos, eles estão deixando bem claro que eles estavam cumprindo a festa dos pães ázimos. Matzot, né, os pães ázimos. Agora, se eles estavam cumprindo a festa dos pães ázimos, a contagem dos dias, porque a festa dos pães ázimos dura 7 dias. Nós já falamos disso no estudo anterior. Então, eles estavam cumprindo a festa, obviamente, contando do jeito que a Bíblia traz. Como nós falamos agora, de pôr do sol a pôr do sol. Um dia começa no pôr do sol. Só que ele começa na parte noturna, óbvio. Né? Que a gente começa falando sobre a véspera, ou o Erev, que é o entardecer, a noite ali. Né? Então, é isso aí, Ele está cumprindo a festa dos pães ázimos e por conta disso nós podemos perceber que ele tem que contar. Se ele está cumprindo a festa dos pães ázimos, ele está contando a festa, os dias da festa, exatamente como a Bíblia preconiza. E dali ele foi para Troade. Se ele está cumprindo a festa dos pães ázimos e por conta disso ele tem justamente a contagem dos dias exatamente como a Bíblia traz, de pôr do sol a pôr do sol, vamos ler aqui o versículo 7. E no primeiro dia da semana. Para eles, o primeiro dia da semana, ele teve início no pôr do sol do 7º dia, da semana anterior. Ou seja, o sábado, ou o Shabat, ele terminou às 18 horas, e às 18 horas, no final do Shabat, teve início o primeiro dia da semana. É isso que ele quer dizer aqui. Se ele está cumprindo a festa, ele está contando os dias exatamente como manda o figurino. Não tem como ser diferente. A dificuldade, muitas vezes, para compreender isso é que o relato aqui ele está em grego no original e traduzido a partir do grego. Mas o espírito da regra da contagem dos dias é bíblico. E isso, no caso aqui, Paulo, né, manteve, deixando bem claro o cumprimento da festa dos pães ázimos. A partir dali, a contagem dos dias tem que ser a mesma. Então, esse primeiro dia da semana, ele teve... Primeiro dia, qual seria? É o Yom Nehad. Eu falei agora há pouco, não entrei no mérito. Mas, assim, é o primeiro dia da semana. Que ainda é,
para nós às 18 horas do sábado. Ali começou o primeiro dia da semana. Não é domingo ainda. Domingo, no calendário ocidental, é depois da meia-noite. Só que aqui, nós estamos falando do primeiro dia da semana para eles. Ou seja, no pôr do sol do sábado. Ajuntando-se os discípulos para partir o pão, um costume que deveria ter lá em Troade, Paulo, que havia de partir no dia seguinte. Isso aqui é uma coisa muito curiosa. Por quê? Porque ele está falando do primeiro dia da semana, então tem um ciclo de 24 horas que teve início às 18 horas do sábado. Mas partir no dia seguinte, quando ele se refere ao dia seguinte, ele está falando do amanhecer. E aí ele fala, ó, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Qual é a compreensão? Paulo tinha que partir ao amanhecer. E como ele estava reunido com os discípulos no final do Shabat, ele partindo o pão, ele começou a conversar com eles, começou a pregar, começou a ensinar, e ele, nessa conversa, ele foi até a meia-noite, ou seja, das 18 horas até a meia-noite. É isso. 18 horas ali, começou o primeiro dia da semana, então foi até a meia-noite. Ele pegou praticamente 2 vigílias, a primeira e a segunda. A primeira, das 18 às 21, a segunda, das 21 às 24 horas. É isso. É lógico que se nós continuarmos a ler ali, nós vamos perceber que no alvorecer, Paulo, depois que ressuscita Eutico, ele continua falando e vai até o alvorecer, ou seja, ele passa a noite acordado, conversando com eles. E no amanhecer, no alvorecer, ele parte. Seria o 7º dia que ele estava em Troade. Isso é muito importante para a gente perceber isso aí que está acontecendo. Certo? Então, isso aqui foi apenas uma aplicação, já no Novo Testamento, dessa contagem dos tempos, dos dias bíblicos. Agora, por que nós falamos sobre tudo isso? Porque a contagem dos dias, ela está prevista para essa festa, como eu falei, Levítico 23, por exemplo, capítulo 23, versículos 15 e 16. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Eu repito, não vou entrar no mérito dos detalhes aqui, ó. Por exemplo, o molho da oferta movida não é o caso. Eu vou fixar aqui, ó, 7 semanas inteiras serão. Desde o dia seguinte ao sábado. Que sábado é esse? É um sábado como nós conhecemos? Não, esse sábado aí é um Shabat, que para a Bíblia também é considerado vamos dizer assim, a gente pode traduzir como um feriado, é um dia de descanso. A palavra Shabat, ela pode ser tanto feriado quanto um dia de descanso, o 7º dia da semana. Nesse caso aí, ele está se referindo a um feriado. Por quê? Porque quando falamos da festa dos pães ázimos, talvez bem rápido, nós tenhamos mencionado que o primeiro e o último dia serão feriados. Serão Shabats. Ou seja, o primeiro e o último dia da festa de pães ázimos são Shabats, são sábados. Entre aspas, sábado, né? São períodos, são dias de descanso. E como ele está falando ali desde o dia seguinte ao sábado, esse sábado é o primeiro dia da festa. O primeiro dia da festa, ele ocorre, olha aqui, ó, aqui dá para perceber melhor esse esqueminha. O primeiro dia da festa dos pães ázimos é o 15º dia de Nissan, ou Abib. A Bíblia trata como Abib, mas tem mais para frente Nissan. Normalmente Nissan que a gente fala, né? É mais corrente hoje em dia. Mas a Bíblia traz a Bíblia. Então, assim, ó, a festa dos pães ázimos começa às 18 horas, vamos colocar assim, né? Às 18 horas do 14º, né, para o 15º dia. Ou seja, no final do 14º dia, começa ali a ceia de Pêssah. Aí tem o 15º dia.
Esse 15º dia é de Nissan, Abib, é feriado, é Shabat. E a Bíblia fala, o que colocou ali, que a partir do primeiro dia seguinte ao sábado. Então, a partir do 16º dia, tá aí em vermelho, dia 1, ali nós vamos contar, ó, Levítico 23, 15 e 16, ele fala, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao 7º sábado. Esse 7º sábado que ele está se referindo são 7 grupos de 7 dias, ou 7 semanas. Como ele falou, 7 semanas inteiras. Contarei 50 dias. Em outras palavras, a partir do primeiro dia após, ou a partir do segundo dia da festa dos pães asmos, mais 50 dias, o 50º dia é um dia de festa. Em Deuteronômio 16, 9, 7 semanas contarás. Desde que a foice começar na seara, iniciarás a contar as 7 semanas. 7 semanas, mais o 50º, que dá 50 dias. Esse 50º é o dia da festa de Shavuot, que Deus está mandando contar. Nós não vamos falar hoje da festa de Shavuot, mas vamos falar da contagem dos dias. É o que nós falamos, da contagem desses dias. São 7 semanas mais um, totalizando 50 dias. Isso é muito importante, porque é a partir dali que nós vamos compreender a localização no tempo da festa de Shavuot, ou festa da colheita, festa das semanas, ou, como é conhecido atualmente, a festa de Pentecostes. No Novo Testamento, recebeu essa festa um colorido diferente. Por quê? Nós vamos falar disso daí mais adiante. Por enquanto, nós temos aqui a festa de Pentecostes, do 50º dia. Esse ano, em 2023, está aí na tela, 26 de maio, é o dia da festa de Pentecostes, que esse 26, o sexto dia, né, sexto dia de Iyar, é o 26 de maio, ou seja, é desde o dia 25, perdão, 26 de maio, isso, desde o dia 25 ao pôr do sol, até o dia 26 ao pôr do sol. Né? É importante que você grave isso para você conhecer realmente a contagem dos dias através, o que a Bíblia compreende como contagem dos dias. Porque, no final das contas, quando nós vamos trabalhar esse assunto, sempre a Bíblia vai considerar de pôr do sol a pôr do sol. Certo? Era essa aí a mensagem do estudo de hoje. A contagem dos dias, 50 dias para a próxima festa, a festa de Shavuot. E até lá, nós ainda teremos outros estudos, né, esclarecendo alguns outros pontos sobre esses assuntos e também sobre outros assuntos que a Bíblia ricamente nos traz. Que você seja abençoado, que você tenha uma semana abençoada e que Deus esteja com você, fortalecendo, iluminando, orientando seus passos pelas veredas do Senhor. Uma ótima noite, uma ótima semana para você. Shalom!